Hoje com o coordenador de bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas. Daniel, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Ok, vamos falar sobre a COP27, né, que começa agora lá no Egito. Vem cá, nós vimos uma reportagem grande aí com várias propostas da CNI, de produção sustentável no Brasil, equilíbrio de meio ambiente, vários aspectos positivos. Por que é que a gente ainda passa por tanta descrença no exterior em relação ao nosso processo de produção de alimentos, Daniel? Eu acho que, de um lado, existe uma incompreensão com a natureza da agricultura tropical, em particular no Brasil. Se há agricultura no Brasil, pujante, que alimenta quase 1 bilhão de pessoas no mundo, é porque, ao longo dos últimos 50 anos, nós aprendemos a técnica de converter solos ácidos e inférteis em altamente produtivos. E fazer isso consiste, por definição, em aumentar a matéria orgânica do solo. Em outras palavras, sequestrar carbono. O que nós fazemos aqui no Brasil há meio século é sequestrar carbono da atmosfera e botar no solo para tornar esse solo hábil a gente produzir alimentos, boa parte deles para alimentar o mundo. Porque lá no solo temperado e no clima temperado a realidade é distinta, é difícil muitas vezes compreender essa particularidade brasileira. E o efeito disso é um saldo de preconceitos, de questionamentos, de tentativas de impor um padrão sobre outro em vez de reconhecer as variedades. Acho que essa é a primeira razão. Mas existe uma outra que nós não podemos negar. Há uma preocupação enorme no mundo com a preservação da biodiversidade das florestas. A maior biodiversidade do planeta está localizada aqui na Amazônia brasileira, nossa maior riqueza, e as taxas de desmatamento têm aumentado. E o fato disso acontecer acaba criando uma cortina de fumaça que oculta os méritos da agricultura tropical brasileira. Agora, Daniel, esse desmatamento, ele é desnecessário, porque está provado por A mais B, o seu companheiro de GV, o nosso amigo Roberto Rodrigues, já disse que não precisa derrubar mais nenhuma árvore, não precisa abrir mais nenhum pedaço de floresta, é só melhorar a produtividade, e é isso que a gente vem fazendo. Meu amigo Chico Graziano também, aliás, escreve hoje no Poder 360 sobre que o nosso agronegócio não corre risco nenhum com o resultado das eleições, porque ele anda sozinho, ele caminha sozinho e ele tem pernas próprias. Agora, a gente precisa aproveitar esse momento da COP27 para justificar esse nosso selo de qualidade. Você acha que a gente vai conseguir isso? Porque numa das últimas feiras aí de alimentos que foram feitas, de pré-COP27, houve muita descrença, muita gente falando mal do Brasil, que levou todos esses programas de sustentabilidade para lá, inclusive com metas altíssimas para conseguir aí obter nos próximos anos uma certificação. Vamos conseguir, nós vamos levar o discurso pronto e certo dessa vez? Eu acho que o Brasil tentará fazer isso. Nós temos visto uma mobilização do país, do setor produtivo, da indústria, da agricultura, do comércio, para organizarem a sua reflexão, suas prioridades, apresentar ao governo, e estarão com alta representação lá no Egito daqui a uma semana. E lá participarão, apresentando resultados, projetos. E eu concordo com você, me permita dar um passo atrás, que o Brasil não precisa tocar uma única árvore para aumentar sua produção e produtividade. Nós temos para cada hectare sob lavoura no Brasil entre 3 e 4 hectares em áreas desmatadas. Aqui no Observatório, nós lançamos há pouco um estudo que mostra não apenas essas áreas degradadas como um problema, digamos assim, de um território não produtivo, com a biodiversidade que se perdeu, mas como uma oportunidade. Se nós pegarmos 15 milhões de hectares de áreas degradadas na Amazônia, que é o que o Brasil se comprometeu a recuperar no Plano ABC, e investirmos nessa área, nós temos o potencial de ter um retorno de 16 bilhões de reais de lucro de reaproveitamento de uma parcela pequena do nosso território para gerar renda e riqueza, promover o desenvolvimento local, aumentar a nossa segurança alimentar e, além disso, conseguir, em parte, restabelecer a área devastada com plantios de florestas. Tudo isso indica que, para nós, o desafio do clima não pode ser visto como um problema. Na Europa, eu passei por lá esse ano, é muito interessante, eles não têm mais terra. Então, o desafio deles é fazer uma escolha. O que nós vamos fazer? Plantar alimento para garantir a comida do nosso povo, um continente que viveu a crise, a guerra no passado, ou deixar de tratar essa terra para construir indústrias, para povoar, para usar de outro modo. Nós não temos que fazer essa escolha. O Brasil pode e deve fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Preservar mais e melhor e produzir mais e melhor. Eu acho que se a gente fizer isso, nós vamos ser
o único país do mundo que vai ter conseguido mostrar para o planeta como é possível construir um desenvolvimento sustentável, preservando a floresta, gerando renda e riqueza. O Brasil tem que apostar nisso na COP. Acho que essa é a mensagem que o mundo precisa. Eu acho que essa é a oportunidade que o Brasil tem nas mãos. Mesmo porque lá fora, eu desconheço, e acho que não existe mesmo, não existe plano ABC, agricultura de baixo carbono, integração lavoura, pecuária, floresta, não existe nada disso. Plantio direto, entendeu? São técnicas brasileiras desenvolvidas aqui e que fazem com que o Brasil, fizeram com que o Brasil conseguisse dar esse salto gigantesco de deixar de ser, 30 anos atrás, um importador de alimentos para ser um exportador de alimentos, como você citou aí há pouco. O Brasil precisa globalizar essas práticas e exemplos de sucesso tropicais. Nós temos no nosso território um manancial de vanguardas produtivas tropicais, de exemplos que só nós temos, que nós construímos. E que o que é o mais interessante é que dão certo no Brasil, aumentando a nossa produtividade com saldo ambiental positivo, e podem também dar certo para grande parte do planeta. Pelo menos para o cinturão tropical e subtropical do planeta inteiro. Então, o Brasil deve, a meu ver, se apresentar na COP, não apenas como um país que está caminhando e dando passos para descarbonizar a sua atividade produtiva no campo, mas que sirva como um referencial para o planeta, de como a África pode agir para combater o desafio da fome e, ao mesmo tempo, entregar sustentabilidade, já que nós teremos uma COP na África. E eu aposto nisso. Daniel, e você citou bem, você tirou da minha boca a palavra do continente África. A África é o único lugar do planeta Terra onde todas essas técnicas e condições desenvolvidas pela agricultura e pecuária tropical e subtropical do Brasil pode ser implantada com sucesso da mesma forma, porque as identidades são muito, né? Micro-regiões, microclimas, solo, etc. e tal. Tirando o deserto do Saara lá em cima, a África é um segundo Brasil que tem potencial para produção, tanto quanto nós, com as mesmas técnicas aqui. Eu acho isso uma outra oportunidade. Eu estou muito curioso para saber e para acompanhar o que vai acontecer nessa COP. Eu vou estar no Egito. Porque uma coisa é discutir o problema do clima em Glasgow, na Escócia, como no ano passado, ou em Madrid, na Espanha, como alguns anos atrás, ou em Paris, como em 2015. Uma outra coisa é discutir o futuro do planeta, porque a agenda do clima é uma agenda do planeta, na África. Um país que tem 500 milhões de habitantes que ainda vivem abaixo da pobreza extrema, 700 milhões de habitantes que não têm acesso à energia elétrica e que não pode jamais ignorar o desafio da segurança alimentar em qualquer discussão que se faça. Então essa vai ser a COP do alimento, vai ser a COP da agricultura. E como o clima vai abraçar essa agenda é que nós vamos ver no Egito. E eu espero que o Brasil se apresente, dialogue, conquiste parceiros para mostrar o seu sucesso e também, não podemos deixar de dizer, fortalecer o seu compromisso de resolver os seus problemas que nós também temos. Muito bom, ou seja, atingindo as metas que nós nos propusemos a atingir, né? Levando muito seriamente essa questão, que eu acho que tem melhorado ano após ano internamente aqui no nosso Brasil, com cuidados especiais, pesquisas, cientistas, pessoas como você e tantos outros envolvidos, e o próprio Roberto Rodrigues tem lá o seu livro, Produzir Alimento é Paz. Guerra, fome gera guerra, produzir alimento não. O ministro Roberto Rodrigues é o nosso farol aqui, é o nosso líder aqui na FGV e uma pessoa que é uma referência para o agro brasileiro, para mim em particular. Temos aprendido muito com ele e a gente sabe que não há desenvolvimento sem produção de alimentos, não há paz sem ter garantia de segurança alimentar. Muito bom, Daniel. Obrigado pela sua participação. Boa viagem ao Egito e para acompanhar a COP27 lá ao vivo. E mande notícias para a gente dos passos certeiros e positivos que nós vamos, mais uma vez, tentar galgar nesse evento importante que, como você disse, essa não é a COP do clima, essa é a COP do alimento. Forte abraço. Um abraço.